Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Metodcast. Hoje é o nosso segundo episódio. Eu sou Milena Bione, fisioterapeuta e idealizadora desse projeto, e o nosso objetivo é promover saúde, trazendo muito conhecimento. Estamos com o nosso convidado, o Dr. Glauber Novaes, médico do esporte, ortopedista. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo aqui primeiro, que é bem vasto. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do Conselho Federal de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Terapia por Onda de Choque, pós-graduado em Medicina do Esporte, chefe do Departamento Médico do Botafogo da Paraíba, diretor técnico do Hospital de Trauma de João Pessoa, preceptor do Programa de Residência Médica e Ortopedia da Paraíba, preceptor do curso de Medicina do Unip e da FCM e coordenador da Ortopedia do Programa Opera Paraíba. Muito obrigada, Dr. Glauber, por ter aceito o convite e se disponibilizar em estar aqui. Obrigada. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande. Primeiro, queria parabenizar a atitude, de promover saúde. A gente precisa se comunicar melhor. Verdade. E aí, quando a gente se comunica melhor, fazendo essa ponte de uma maneira mais direta para o paciente, ele se beneficia. Verdade. Eu sempre falo isso para os meus pacientes e falo isso para quem trabalha mais perto de mim, que a gente precisa comunicar melhor. A gente precisa explicar melhor, tirar as dúvidas, porque muitas das vezes a gente tira um anseio do paciente, a gente passa uma informação que vai ser útil no direcionamento do tratamento dele e aí ganha todo mundo. Verdade. Ganha a gente que consegue receber um paciente mais educado, mais consciente da sua patologia, do que tem ou dos cuidados que ele precisa fazer, e ganha também o paciente que fica sabendo quando ele sabe o que tem, sabe como funciona aquele tratamento, com certeza ele vai fazer de uma maneira mais adequada. Muito obrigada, Dr. Glauber. E vamos começar esse bate-papo. O tema hoje é a importância do exercício físico no tratamento de doenças musculares e ósseas. Eu já acompanho o seu trabalho, o excelente trabalho que você vem oferecendo aos seus pacientes, e assistindo um vídeo seu, eu vi que você falou que não aceitava a possibilidade do seu paciente não realizar algo. Por exemplo, você não pode realizar um exercício físico, você não pode realizar algum movimento, porque você já foi paciente, passou por essa situação. E eu, como fisioterapeuta há 13 anos, e no Pilates há mais de 10 anos, agora na musculação terapêutica e reabilitação funcional, é muito válido ver um ortopedista com essa visão. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, o seu ponto de vista, a sua visão sobre isso. Isso. Quem faz esporte, quem pratica esporte, sabe como é difícil ficar parado ou você ter algum tipo de limitação. Verdade. E aconteceu comigo. Vou contar brevemente a história. Eu tinha um problema no joelho, problema no pé, e fui em diversos ortopedistas. Na época eu era estudante de medicina. E o que eu escutei é que eu tinha que parar de correr. Porque tinha uma lesão, ela ficava boa quando eu tratava, quando eu voltava a correr, piorava. E a solução que me deram foi deixar um esporte que eu gostava, que na verdade era uma terapia para mim, como é para muitas pessoas. E aí eu fiquei inconformado com isso. E principalmente com a falta de informação passada naquele momento. E aí eu procurei guiar minha formação toda para tentar ajudar essas pessoas. E por incrível não, a quantidade de pacientes que a gente tem que escutam isso diariamente. Sim. É gritante. Hoje eu estou como preceptor do curso de medicina e como preceptor da residência médica, e eu tento bater muito em cima disso. Isso é excelente. Porque a gente precisa melhorar a formação do profissional, principalmente do profissional da ortopedia. Isso, desde o princípio. Eu falo como caso, vivido. A gente tem muito desconhecimento na nossa formação no critério de reabilitação. A gente aprende muito a diagnosticar, a gente aprende muita técnica cirúrgica, exame físico, a gente é muito bom em anatomia, a gente estuda a fundo. Porém, os métodos de reabilitação a gente fica bem aquém.
Sei. Por isso que, inclusive, eu busquei em muitos cursos com fisioterapeutas e procurei muita ajuda de fisioterapeutas, Ótimo. colegas, para me ajudar a buscar esse tipo de conhecimento. Então, foi assim que eu procurei trabalhar mais dessa maneira para tentar ajudar esses pacientes. E é excelente. É muito comum, eu falei do tempo que atuo, chegam muitos pacientes falando o que não pode fazer. Quando a gente escuta um ortopedista com conhecimento e com a sua experiência, é muito válido, nos traz esperança. Quem sai ganhando é o paciente. E eu, como profissional do movimento, sei que o movimento é muito importante. O movimento cura, reabilita, previne. E o Pilates é uma atividade física do movimento. Trabalha a mobilidade, a flexibilidade, o fortalecimento da região do core, que são músculos que estabilizam a coluna, e prepara o corpo para uma melhor realização, até em outras atividades, e até no esporte também. E eu gostaria de saber, Dr. Glauber, qual a sua visão do Pilates e quando você indica o Pilates aos seus pacientes? Eu sou suspeito de falar que, até já tinha falado, que eu sou fã do Pilates. Ah, que muito fã maravilha. mesmo, porque eu vivenciei e fui ajudado pelo Pilates. Eu tive um problema também na coluna, me indicaram cirurgia, não quis operar, não quis fazer a cirurgia, buscava fisioterapia, tirava da fase aguda, mas quando eu retornava ao esporte, eu voltava a sentir as dores. E aí eu fui indicado para o Pilates, passei um bom tempo no Pilates e lá foi onde eu consegui, de fato, de maneira longínqua, consegui ganhar a estabilidade da musculatura, ganhar amplitude de movimento, todos os vetores que ajudavam a que eu pudesse desempenhar o meu esporte de maneira adequada, sem ter que me lesionar. E aí eu fiquei apaixonado pelo método. Hoje eu prescrevo muito, passo muito, indico muito os pacientes, porque são inúmeros os benefícios. Sim. E aí muita gente fica naquela questão, musculação, pilates, Isso. que não tem nada a ver. Não existe um melhor que o outro. Eles se complementam muito bem. Verdade. Cada um mais voltado para o objetivo daquele paciente. Exato. Por isso que a individualização daquele tratamento, ele precisa ser feito, como você já me adiantou, Sim. que vocês trabalham com um método Isso. que faz uma avaliação para traçar um plano terapêutico ali adequado para aquele paciente. Então não existe um melhor e um pior, eles se complementam muito bem e existe um perfil adequado naquele momento. Exato. O Pilates em si, ele já traz grandes benefícios para o paciente ou para o aluno. E quando é criada uma estratégia voltada para a individualidade ou as especificidades do aluno, mais resultados serão alcançados. E eu já estou há 10 anos, o Pilates só faz crescer. É amplo, seja para um atleta melhorar o seu desempenho no esporte, seja para a reabilitação, são grandes benefícios. No método, é comum chegar vários jovens, as mães preocupadas, essa fase do estirão, do desenvolvimento. Alguns já apresentam o diagnóstico de escoliose, outros vícios posturais, desequilíbrios posturais. O Pilates é indicado para melhorar a postura. A gente consegue alinhar a postura, alcançar grandes benefícios. Por que é tão comum nessa fase da adolescência, Dr. Glauber, eles apresentarem esses desequilíbrios posturais? Primeiro que a gente vive a era digital, né? Verdade. Então, os próprios meios digitais, eles limitam muito o movimento. Sim. Então, o adolescente, ele fica mais em casa hoje, ele fica mais preso à tela, e aí ele fica mais preso à postura para poder estar naquele meio digital. Por exemplo, o celular, ele fica com a curvatura, né, o pescoço fletido, os ombros caídos. E aí também no computador, do mesmo jeito, muito tempo em uma posição só. Eu tenho falta 2 de adolescentes movimento. em casa, meus filhos, corrigindo ali a postura. E aí ele está numa fase que ele precisaria muito do movimento, Sim. do exercício, do movimento, para desenvolver uma postura adequada. E isso está sendo privado em boa parte dos jovens. Verdade. Por conta dessas questões. Inclusive, antigamente você podia soltar uma criança na rua para jogar bola, brincar.
E hoje, por conta da segurança, você tende a prender mais as crianças em casa e limita bastante o movimento. E aí isso faz com que ele tenha uma fraqueza muscular muito forte. Essa fraqueza muscular atrelada à má postura, aí vem dor aqui, dor ali, começam as disfunções. E isso aí precisa ser sanado. Ser tratado. E a gente, além do Pilates, trabalhamos com os exercícios funcionais e a reabilitação. Funcional com exercícios resistidos, porque trazer o adolescente para se adaptar, sentir prazer àquela atividade física também é complicado. Qual é a incidência dos diagnósticos que você mais atende, doutor Glauber, em seu consultório? No jovem que ele não faz esporte, é lombalgia. Sim. Lombalgia, cervicalgia, é a maior queixa. No jovem que já pratica esporte, aí são mais lesões ligadas ao esporte, ao ato de repetição ou ao trauma esportivo. Fora algumas patologias que são inerentes à anatomia daquele paciente. Mas na grande maioria das vezes é a famosa dor lombar, é a famosa dor na região cervical, e a gente sabe que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não só do adolescente, mas como um todo, sim, é por questão de fraqueza muscular, né, de todos esses quesitos que a gente vem batendo. E aí onde é que está o risco? O risco é que existe ainda hoje uma cultura muito forte com a questão do exame. Sim. E aí, na maioria das vezes, os pais querem um exame. Querem exame para ficar tranquilo. Na maioria das vezes, o paciente já chega com o exame na mão, sem nenhuma avaliação física feita. E aí a gente tem que procurar quebrar um pouquinho essa cultura. Porque onde é que está o problema? Quando ele faz o exame, a gente tem a chance de encontrar achados. Conhecer qual é esse corpo, que corpo é esse? E esses achados, por exemplo, uma pequena protusão discal ou um pequeno desgaste, que não é a causa da patologia, não é aquilo que está levando ao quadro de dor. Verdade. Mas aí eles se apegam a esse exame, a esse detalhe. E aí, quando uma mãe fica preocupada, por isso que é importante comunicar, e ela não sabe o que é que está acontecendo, ela vai dizer, você não pode correr, você não pode ir para uma academia, você não pode, e aí começa a limitar muito esse paciente mais jovem. Esse contexto eu canso de ver no consultório. Nos ajude, que os pacientes estejam ouvindo isso. Temos um índice muito grande de pacientes com hérnia de disco. E, pegando essa sua fala, é muito comum, eles chegam muito temerosos no método. Não posso realizar o agachamento, eu não posso realizar a musculação ou outro exercício físico, muito temerosos, desculpa. Até que a gente convença que o agachamento é um movimento funcional. O que é que a gente tem que ter cuidado? É a prescrição do exercício, como é realizado. E, às vezes, como você acabou de falar, a dor, ela não está associada à hérnia de disco. Existem outros fatores na biomecânica. Então, toda a hérnia de disco causa dor. Quais são as complicações que a hérnia de disco pode trazer para esses pacientes? Falando de maneira bem simplória, para quem não seja da área de saúde possa entender, a hérnia de disco, né, a famosa hérnia de disco, ela é uma disfunção, uma alteração, um desgaste no disco intervertebral que entre as vértebras, os ossos da coluna, funciona como se fosse um amortecedor. Então, quando você tem algum desgaste daquela região, é como se funcionasse como se fosse um amortecedor, mesmo um babalu. Sim. Quando está desgastado ali, ele tende aquele conteúdo que está dentro do disco gelatinoso, ele tende a escapar daquele espaço. Quando se escapa esse conteúdo do disco, se ele comprimir alguma região ali que tenha um nervo, isso preocupa mais a gente. Sim. E como é que isso vai representado? Através de uma dor neuropática. É a famosa dor que irradia para o membro. Você pode apresentar perda de força, você pode apresentar distúrbio de sensibilidade naquela região. Isso preocupa mais a gente, mas isso acontece em 5% dos casos. Na grande maioria das vezes, essa hérnia ela não chega a comprometer o nervo, e aí
A dor, ela vem através de, às vezes, uma inflamação local ali nas vértebras, mas ela vem muito da musculatura. A musculatura, ela está adjacente ali à coluna, servindo como um pilar de estabilização, de fortalecimento. E se a coluna começa a apresentar desgaste, quem segura? O músculo. Sim. Então, quando o músculo está muito cansado e não está preparado para segurar aquela coluna, ou então por má postura, esse músculo ele vai fadigar, vai doer, vai ter contratura. E na grande maioria das vezes, a dor pode vir daí. Inclusive, esse músculo bem contraturado, ele pode simular uma lesão do nervo. Porque ele pode apertar o nervo Comprimir. e aí você ter os mesmos sintomas de uma compressão do nervo através do disco. Então, por isso que a gente precisa especificar bem, saber a importância das estruturas, saber trabalhar. E é aquele negócio, quando a gente chega com o exame na mão, eu faço os testes neurológicos, não tem nenhuma alteração neurológica, e tem um teste mais positivo para a questão muscular. Aí eu digo, ó, a imagem tá legal aqui, tem esse problema no seu disco intervertebral, mas não é. Tá vendo esse músculo aqui? Esse músculo está muito fraco, porque a gente consegue ver nos exames de imagem uma fraqueza da musculatura, né? Uma sarcopenia, Sim. que a gente chama de lipossubstituição. O músculo, quando ele vai ficando fraco, ele vai virando gordura, tecido gorduroso. Isso é um sinal de fraqueza. E aí eu mostro, tá vendo? Isso é uma coluna forte, essa é a sua coluna. Pelo menos o exame, nesses casos, serve para isso. E aí é muito importante que ele entenda a necessidade de ter uma coluna forte. Fortalecer, trabalhar o core, que são os grupos musculares que sustentam a coluna. E é excelente sua explicação. Também temos um índice de pacientes com condropatias, lesões no joelho. Eu sei que é comum em atletas de alto rendimento, mas no nosso caso, no caso de muitas pessoas, eu percebo que pessoas com sobrepeso têm uma relação, isso é verdade, há uma relação de pessoas com sobrepeso sedentárias apresentam um maior diagnóstico de doenças, lesões no joelho, condropatias. As condropatias, e na grande maioria das vezes a condropatia fêmuro-patelar, né, que é entre quando a patela desliza sobre o fêmur, é muito comum. E aí a gente precisa entender quais são os fatores que estão levando a esse desgaste. Não adianta só tratar o quadro áureo, tratar o quadro de dor, se você não achar o que está causando aquilo dali. A gente tem fatores intrínsecos que podem causar esse aumento do atrito e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos vai mais ligado à anatomia. Certo. A anatomia daquele paciente, ele pode, sim, facilitar com que a patela passe de maneira mais ríspida na cartilagem do fêmur e tenha um desgaste ali. E os fatores extrínsecos, que é a própria anatomia com relação à musculatura, desequilíbrio muscular, tudo isso também influencia o gesto motor que ele está fazendo sem o preparo adequado. Esses fatores extrínsecos, eles também têm que ser identificados. A gente trata a patologia e tem que buscar a causa. Para quê? Para evitar que tenha no futuro. Na grande maioria das vezes, inclusive se tiver alguma alteração da anatomia, a gente pode, através de fortalecimento e de controle de força específico, com treinamento específico, resolver a situação. Certo. Então, volto a dizer, a gente precisa tratar a patologia, mas precisa achar a causa para tratar a causa base. Por exemplo, a gente sabe que um paciente que ele tem, né, vou tentar falar de uma maneira menos técnica possível, mas um paciente que ele tem, quando ele faz o famoso agachamento, que ele joga o joelho para dentro, que a gente tem o famoso valgo dinâmico do joelho, esse joelho para dentro, quando vai fazer o agachamento, na maioria das vezes, é uma disfunção, é uma fraqueza da musculatura glútea. E aí o problema está no joelho, mas a causa às vezes está no quadril. Sim. Daí a importância de uma avaliação feita por um fisioterapeuta, uma avaliação motora bem feita, identificar esses desequilíbrios, identificar esses fatores motores que podem levar àquela patologia para tentar corrigir. E aí, quando você trata e depois corrige, tem tudo para voltar. Tem tudo não, com certeza volta a praticar o esporte que você deseja. De fato. A cinesiofobia, muitos pacientes apresentam medo do movimento, são cinesiofóbicos.
e tenham medo de se movimentar. E eu percebo que na dor crônica, os pacientes com dor crônica são pacientes mais temerosos em realizar o movimento e temos que ter muito cuidado na prescrição dos exercícios, porque uma sobrecarga de exercício pode ser o gatilho para exacerbar essa dor crônica. Tá aí a importância de conhecer o paciente, a sua rotina, o seu dia a dia, como é o nível de sedentarismo desse paciente. Se ele é sedentário, você vai caminhando comprar um pão ou você só vai do sofá para a televisão ou para o quarto. E a gente tem muito cuidado na prescrição, elaborando exercícios mais leves, mais brandos, e vamos perguntando no outro dia, apresentou alguma dor? Como é que você está? Então, a dor crônica é muito evidente no sedentarismo. E qual o tratamento para dor crônica, Dr. Glauber? O tratamento, eu sempre falo isso, tem muito paciente com dor crônica lá no consultório e eu falo que é um pilar. Tratar a dor crônica, às vezes ele vem com um saco de remédio, assim, de medicação, já passou por tudo, já foi em rezadeira, já foi ter tudo e tudo e nada dá certo. Aí eu falo, para tratar a dor crônica precisam de 4 pilares. Sem esses 4 pilares, estão segurando uma casa. Se faltar um, pode ser até que equilibre ali. Se faltar 2, a casa cai. E esses pilares são controle da ansiedade e do estresse, que precisa. Os níveis hormonais de hormônios que prejudicam a dor no estresse, eles são muito elevados. Então, a gente precisa, de fato, reduzir esses níveis. A gente precisa de uma alimentação adequada, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação identificar alguns fatores, se o paciente tem ou não algumas disfunções. E para isso eu sempre conto com a nutricionista, com o nutricionista parceiro, que a gente tenta alinhar uma dieta. Muitas vezes o paciente tem uma leve intolerância a glúten, uma leve intolerância à lactose. Sim, os distúrbios intestinais são muito frequentes. Muito frequentes. E eu não estou dizendo aqui que tem que parar de comer isso, não. Mas é individualizar a abordagem. É procurar ver, estudar, investigar se ali não tem um componente que possa piorar a inflamação. O outro componente do pilar, né, dessa casa que eu estou montando é o sono. O sono é importantíssimo para que você tenha uma recuperação dos seus níveis de energia, para que você tenha uma reabilitação física e mental adequada, para que você possa, no outro dia, estar apto a fazer uma rotina que a gente sabe que hoje todo mundo tem uma rotina muito pesada. Sim. E aí, o último, mas que eu julgo assim, de extrema importância, é o exercício, é o movimento. Precisa, é o que eu falo para ele, mas doutor, não consigo. Se você vai começar aqui 5 minutos, você precisa primeiro de uma ajuda, de um profissional para lhe ajudar. E você vai começar, dentro daquilo que você consegue fazer, começa 5 minutos. Na outra semana, 10 minutos. Na outra semana, mas vai no seu tempo. Estou evoluindo bem, depois vamos aumentar mais esse tempo, vamos começar a dificultar. Mas precisa ter o exercício inserido dentro do plano de reabilitação de quem tem dor crônica. Aí, lógico que esses são os pilares básicos e depois você vai fazendo própria medicação para fazer desensibilização do sistema nervoso central, alguns tratamentos no local que a gente pode fazer, mas sem essa base feita, não dá certo. A condução adequada precisa disso. A maioria dos pacientes com dor crônica são sedentários e quando eles chegam até nós, dão o primeiro passo, é necessário que o profissional tenha esse olhar, entenda que é devagar. Eu costumo dizer que seja o pilates, a musculação, a dança, a zumba, a caminhada, o que você se identificar, não é do dia para a noite. A gente é muito imediatista. Eu falei no outro podcast, é uma dose diária. Quando se eu for no consultório do Dr. Glauber, ele vai prescrever uma medicação para mim, um anti-inflamatório, e 12 em 12 horas ou 8 em 8 horas. Se eu parar de tomar, a dor vai voltar, os sintomas vão do mesmo jeito, é o exercício. É devagar, é uma dose diária, é constância. E quando eles conseguem alcançar os resultados e continuam, melhoram a autoestima, conseguem realizar as atividades diárias com mais facilidade e só evolui, já indica para um amigo, já indica para o outro e assim os resultados alcançam. E, Dr. Glauber, quando você já falou, né, quando o exercício físico não é indicado, quando você não indica o exercício físico.
Quase nunca eu deixo o paciente sem fazer alguma coisa. Por quê? Até mesmo quando o paciente quebra um braço, eu peço para ele continuar a musculação, exercício, se ele conseguir fazer uma bike ergométrica, ele faz. Porque o próprio exercício, ele libera, né, substâncias homólogas a hormônios que vão ajudar no processo de cicatrização, de desinflamação do organismo. Vai ajudar a manter a massa muscular. Sim. Então, quando você voltar para o esporte, você já vai estar melhor condicionado, você não vai perder os níveis, né, de massa muscular, você vai conseguir manter, sem falar no tratamento para ansiedade. Muita gente controla ansiedade e depressão com exercício físico. Então, a gente precisa, de todas as maneiras, tentar inserir aquele paciente dentro do exercício físico. Às vezes, a gente limita alguns movimentos de maneira programada. Vamos só fazer... Isso. Vai para um joelho. Vamos lá, o paciente... Primeiro que é impossível você dizer que não pode agachar, não pode... Ou então você dizer que aquele paciente só pode ir até 90 graus, ou que ele... Isso não existe. Porque cada patologia, ela vem de uma maneira. A gente sabe que a patela, ela entra com mais força na tróclea, né? Que é a região da articulação do fêmur ali, mais ou menos com uns 30 graus, que ela está com contato maior. Quando chega perto de 90 graus, ela está com um contato menor, e é um princípio da física, quanto menor contato, mais pressão. E quando você passa de 90 graus, ela basicamente perde contato da patela com o fêmur. Então, por que não pode agachar até embaixo, se tem uma condropatia patelar? Então, tem coisas que, ao meu ver, olhando pela biomecânica, não fazem muito sentido. Agora, sim, precisa de um condicionamento adequado, até que você consiga fazer um gesto motor adequado para que evite outras lesões. Mas, e aí, cada paciente é um paciente. Isso. Tem vezes que a lesão do paciente ele vai estar um pouquinho mais embaixo, que quando ele fizer 90 vai doer. Às vezes a lesão está lá em cima, no início do movimento, e ali vai doer. Então, precisa individualizar. E como é que você conhece isso? Avaliando o paciente. Colocando ele para fazer o movimento. Com 30 graus, dói? Dói. Então, não vamos fazer um ângulo aqui de 40 a 90, de 40 a 100 graus. Com 90 dói? Não, então vamos fazer de 30 até 80 graus. Mas o importante é ir mantendo e avaliando. Vai chegar uma hora que ele vai estar bem condicionado, que ele vai conseguir fazer sem sentir dor, quando ele melhorar o equilíbrio. Isso. Mas, a gente especificou o joelho, mas isso é em várias articulações. O que precisa ser feito é uma programação e uma individualização do caso do paciente. Por isso que no método nós avaliamos os nossos pacientes para entender a biomecânica do seu corpo, quais os seus diagnósticos, porque muitas vezes nem os pacientes sabem as limitações que apresentam, se é uma limitação no quadril, um encurtamento muscular, para que a gente trabalhe as suas especificidades. E eu escuto muito dos seus pacientes o cuidado, a atenção que você os escutam. E como é importante a gente ouvir os nossos pacientes. Eu falo que a medicina, a fisioterapia, a profissão do cuidado é uma missão. É a gente entender o porquê daquela dor, o porquê daquele diagnóstico, que às vezes é muito além, é um emocional, é uma rotina. E quando a gente tem empatia, é muito importante. Eu gostaria de saber o que é que a ortopedia vem lhe trazendo como missão, como aprendizado e experiência na sua vida. Eu acho que para todo paciente realizar o tratamento da maneira correta, precisa ter confiança. E eu sempre falo, inclusive para os pacientes, que precisa ter confiança dos dois lados. O médico precisa confiar no paciente, que ele vai realizar o tratamento de maneira adequada, e o paciente ele precisa confiar no que o médico está dizendo para poder as coisas darem certo. E essa relação de confiança, ela não acontece de maneira rápida, com 5, 10 minutos. Ela acontece você indo um pouquinho mais no íntimo do paciente, entendendo o real motivo. Às vezes a dor daquele paciente ali não é a dor física que ela tem no quadril. Às vezes a dor dela é não conseguir sentar no chão com os netos para brincar. Verdade.
Às vezes a dor não é que a musculatura que está doendo na posterior da coxa. Às vezes o paciente ele só quer, com uma válvula de escape, treinar um jiu-jitsu, ele só quer jogar uma pelada com os colegas. Então, aquilo é a dor de verdade do paciente. E a gente precisa tentar conhecer o que ele realmente quer, o objetivo que ele quer, para ter essa relação de confiança, e isso leva tempo. Isso não é rápido. Eu costumo dizer, às vezes os pacientes reclamam que as consultas demoram e às vezes o pessoal fica esperando. Mas eu falo, ó, depois que você está aqui, você não quer ser entendido, você não quer falar tudo que tem para falar para que possa me ajudar a traçar o seu objetivo aqui no tratamento, então precisa de tempo, precisa dessa escuta, precisa dessa atenção. De cuidado, né? As pessoas gostam de ser ouvidas, de ser cuidadas e que o médico, o fisioterapeuta, o profissional tenha atenção. Está na nossa essência. Para você, para a gente, pode ser algo natural, mas isso tem uma importância tão grande na vida do paciente que eles ficam realizados. Às vezes, o seu atendimento, a assistência que você deu na sua consulta é bem maior do que o diagnóstico que você vai encontrar naquele momento. Dr. Glauber, muito obrigada. Eu agradeço em estar aqui, o papo foi muito bacana e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez, gostei demais. Obrigada. Do método que vocês utilizam, das avaliações, da clínica, da procura por essa integração entre as classes, para que a gente possa somar forças e oferecer o melhor para o paciente. Parabenizo mais uma vez, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Gosto demais desse tipo de comunicação, para que a gente possa passar para quem está nos assistindo a importância de cuidar da saúde como um todo. É verdade. E o movimento, ele é peça fundamental disso. Fundamental. Muito obrigada. Parabéns. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E esse foi mais um Metodicast. Virão outros episódios. Eu espero que esse papo tenha acrescentado. Inscrevam-se em nosso canal. O Instagram do Dr. Glauber estará aí. E aguardem. Até a próxima. Tchau, tchau.